O Flamengo segue mostrando porque é o clube mais querido e mais poderoso do Brasil. E honestamente, as últimas notícias provam que a temporada promete emoções fortes dentro e fora de campo. A começar pelas movimentações envolvendo jovens, promessas que já demonstram que o clube não está apenas pensando no presente, mas traçando estratégias claras para o futuro. Não é todo dia que se vê um time brasileiro investir com tanta firmeza em jogadores ainda da base, garantindo que o Flamengo continue sendo referência no país e principalmente na América do Sul. É um movimento que mostra a visão de longo prazo da diretoria, combinando planejamento financeiro, análise de mercado e olho clínico para talentos. E falando nisso, a contratação de Isaac Gomes, vindo do Fortaleza, é um exemplo perfeito dessa política ambiciosa e ao mesmo tempo inteligente. O garoto foi adquirido por um valor considerado baixo no mercado internacional, algo em torno de R$ 800 mil por 70% dos direitos econômicos, mas o impacto esportivo e estratégico dessa aquisição é gigantesco. Ele é considerado uma das novas joias do futebol brasileiro e a expectativa é que nos próximos anos possa se tornar um jogador central no elenco, oferecendo ousadia, velocidade e criatividade no ataque. O Flamengo, com essa compra, não apenas reforça o elenco, mas também garante uma peça que pode gerar retorno significativo no futuro, seja dentro do clube ou em eventual negociação internacional. E não para por aí, porque ao mesmo tempo em que o Flamengo investe em jovens talentos, o clube também mostra que sabe valorizar e proteger suas principais estrelas. É o caso do goleiro Gabriel Werneck, recém-convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, que assinou um contrato profissional até o final de 2028. Com a renovação, a multa contratual do atleta passou para 190 milhões de reais, um número que demonstra claramente a confiança do clube no potencial do jogador. Gabriel não é apenas mais um goleiro, ele é uma promessa formada dentro da base, alguém que entende a filosofia do Flamengo desde cedo e que agora tem o reconhecimento merecido. Essa é a prova de que o clube não se limita a contratar grandes nomes do mercado, mas também aposta na formação de talentos próprios, mantendo o equilíbrio entre o crescimento esportivo e a segurança financeira. É uma estratégia que vem sendo consolidada ao longo dos últimos anos e que tem rendido frutos visíveis tanto em campo quanto fora dele. Além dos jovens talentos e das renovações estratégicas, o Flamengo também tem movimentações que chamam a atenção no mercado internacional. Jogadores como Lucas Beltrán, por exemplo, já despertaram interesse de clubes estrangeiros, mas a decisão de permanecer ou não no Flamengo é uma questão de timing e ambição. A proposta recebida do CSKA de fora da Europa tradicional foi recusada pelo jogador, que avaliou cuidadosamente o caminho mais adequado para sua carreira. É importante destacar que o Flamengo tem conseguido atrair atletas com potencial de alto nível, oferecendo não apenas uma plataforma de visibilidade no futebol brasileiro, mas também oportunidades reais de disputar competições continentais, o que faz toda a diferença na valorização do jogador. Esse cuidado nas negociações demonstra o profissionalismo da gestão, que sabe balancear o interesse do clube com o futuro de cada atleta, sempre buscando resultados que beneficiem ambos os lados. Enquanto o Flamengo se movimenta no mercado, o clube também mantém uma presença forte e estratégica fora de campo. A negociação com patrocinadores e a valorização do manto rubro-negro são elementos fundamentais dessa estratégia. Com a chegada de novos parceiros, o Flamengo reforça sua posição como o time mais valioso da América em termos de patrocínio, ultrapassando a marca de 355 milhões de reais em contratos já garantidos para a meia temporada. Isso inclui não apenas o contrato com a Superbet, que se aproxima de 200 milhões de reais, mas também outros patrocínios estratégicos, como Adidas, BRB, Shopee e Zé Delivery, cada um contribuindo para consolidar o Flamengo como uma máquina de geração de receita dentro do futebol sul-americano. Esse fluxo de investimentos permite ao clube manter um elenco de alto nível, pagar salários competitivos e investir continuamente em infraestrutura, categorias de base e tecnologia, garantindo que o time continue competitivo tanto no campeonato
brasileiro quanto na Libertadores da América. E não podemos deixar de falar sobre o impacto esportivo dessas movimentações. A chegada de novos jogadores, o fortalecimento da base, a renovação de contratos estratégicos e o suporte financeiro robusto se traduzem em um Flamengo mais competitivo, com capacidade de lutar por todos os títulos da temporada. Além disso, a interação com grandes nomes do futebol mundial, como Carlo Ancelotti, que recentemente foi visto em um restaurante no Rio de Janeiro conversando com Samuel Lino, mostra que o Flamengo continua atraindo atenção internacional. Essa visibilidade não apenas valoriza o clube, mas também coloca seus atletas em evidência, abrindo portas para futuras transferências e parcerias internacionais. O Flamengo, dessa forma, mantém sua reputação como o clube que não apenas forma talentos, mas também posiciona seus jogadores em rota de crescimento global. A rotina do clube é intensa. Treinos no Ninho do Urubu, viagens estratégicas para jogos decisivos, preparação física e tática constante são apenas algumas das ações que mantêm o time no mais alto nível competitivo. O planejamento inclui partidas duplas importantes, como o confronto pelo Campeonato Brasileiro seguido da Libertadores, mostrando que a equipe está pronta para lidar com pressão e desafios. Cada detalhe é analisado, cada movimento é estudado, e a combinação de talento, estratégia e gestão financeira robusta faz com que o Flamengo se mantenha no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Esse equilíbrio entre desempenho em campo e solidez fora dele é o que diferencia o clube, garantindo que ele não apenas participe das competições, mas seja protagonista em cada uma delas. Mesmo diante de tantos investimentos, tanto em jogadores quanto em estrutura e marketing, o Flamengo mantém sua essência. O clube segue sendo movido pelo amor da torcida, pelo desejo de vitória e pelo compromisso de oferecer futebol de qualidade. Cada contratação, cada renovação e cada patrocínio é pensado para fortalecer essa essência, garantindo que o clube continue sendo não apenas um time vencedor, mas também uma referência em gestão, profissionalismo e visão de futuro. Os olhos do mundo do futebol estão sempre atentos ao Flamengo e as últimas notícias mostram que o clube está pronto para continuar escrevendo sua história de conquistas, inovação e liderança no cenário esportivo global. O Flamengo, enquanto caminha firme na temporada, demonstra que sua força não está apenas no elenco que possui, mas na forma como consegue combinar talento, experiência e planejamento estratégico. Cada partida, cada treino e cada decisão nos bastidores refletem a ambição do clube de se manter no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Nos últimos jogos, por exemplo, a equipe mostrou evolução significativa no setor ofensivo, com combinações rápidas entre meio-campo e ataque, explorando as laterais e garantindo presença constante na área adversária. Jogadores como Ayrton, Lucas e Matheus França têm sido fundamentais nesse processo, oferecendo não apenas velocidade, mas também inteligência tática, posicionamento correto e capacidade de decisão sob pressão. É evidente que o Flamengo não se limita a formar craques individuais, mas constrói um time coeso, capaz de entender as nuances de cada partida e se adaptar de acordo com o adversário. Essa adaptabilidade é algo que diferencia equipes medianas de times realmente competitivos e é justamente o que coloca o Flamengo em posição de protagonista em qualquer torneio que disputa. Enquanto isso, a torcida continua sendo um elemento essencial nesse processo. A energia do Maracanã, a paixão nos estádios pelo Brasil e a presença massiva nas redes sociais reforçam que o Flamengo não joga sozinho. Cada gol, cada defesa, crucial! E cada vitória são celebrados com intensidade e essa força se traduz dentro de campo. A interação entre elenco e torcida é constante, seja nas redes sociais, seja em atividades de marketing, encontros com fãs ou eventos institucionais. Esse vínculo cria um ambiente motivador para os atletas, que sabem que estão representando não apenas o clube, mas milhões de apaixonados que acompanham cada lance. Além disso, a pressão da torcida é canalizada de maneira positiva, incentivando o desempenho e elevando o nível de competitividade da equipe. Esse equilíbrio entre cobrança e apoio é fundamental para manter a motivação elevada, especialmente em momentos de decisão.
Os bastidores do Flamengo também merecem destaque, pois refletem uma gestão moderna, ágil e estratégica. Cada contratação, negociação de patrocínio e renovação de contrato é cuidadosamente planejada, levando em conta aspectos financeiros, esportivos e de marketing. A diretoria trabalha com metas claras e indicadores de desempenho que permitem avaliar constantemente o impacto de cada decisão. Por exemplo, a recente movimentação para reforçar a zaga com jovens promessas revela que o clube não está apenas reagindo a situações pontuais, mas sim construindo um planejamento de longo prazo com foco na manutenção do alto nível competitivo e na valorização de seus atletas. Além disso, a comunicação interna é organizada de forma a garantir que todos os departamentos, desde o futebol até marketing e infraestrutura, trabalhem de maneira integrada, potencializando resultados e evitando desperdícios. No campo, o Flamengo continua a mostrar por que é considerado um dos clubes mais completos do país. O técnico tem conseguido alinhar experiência e juventude, aproveitando atletas mais rodados para liderar o grupo, enquanto dá espaço para jovens talentos expressarem sua habilidade e potencial. Jogadores como Reinier, que vem se destacando nas últimas partidas, mostram que a integração da base com o elenco principal está funcionando, criando alternativas táticas e aumentando a profundidade do time. A rotação de elenco é feita de maneira inteligente, garantindo que todos estejam em condições físicas ideais, prevenindo lesões e mantendo a intensidade competitiva. Esse cuidado com o rendimento físico e mental dos atletas é algo que se tornou essencial no futebol moderno. E o Flamengo claramente compreende essa necessidade, investindo em tecnologia, análises de desempenho e acompanhamento médico especializado. Além disso, a performance do Flamengo nos campeonatos continentais continua a ser um fator de destaque. A Libertadores, por exemplo, exige não apenas qualidade técnica, mas também inteligência estratégica e capacidade de lidar com pressão em jogos decisivos. A equipe tem mostrado maturidade em partidas fora de casa, mantendo concentração e disciplina tática, fatores que muitas vezes decidem confrontos equilibrados. A participação em competições internacionais também fortalece a imagem do clube no exterior, atraindo interesse de patrocinadores e potencializando o valor de mercado de seus atletas. Esse ciclo virtuoso, bom desempenho em campo, visibilidade internacional, valorização de jogadores e aumento de receita, é algo que o Flamengo tem conseguido consolidar de maneira consistente, diferenciando-se de muitos outros clubes brasileiros que enfrentam dificuldades para equilibrar sucesso esportivo e sustentabilidade financeira. No mercado de transferências, a diretoria segue atenta a oportunidades estratégicas, a avaliação de jogadores internacionais, bem como o acompanhamento de promessas da base brasileira, faz parte de uma política clara de valorização de ativos. Cada negociação é feita com base em análise detalhada de desempenho, perfil comportamental, histórico de lesões e potencial de valorização. Essa atenção aos detalhes evita contratações impulsivas e garante que o clube tenha retorno esportivo e financeiro adequado. Um exemplo disso é a forma como o Flamengo lidou com propostas pelo atacante Rodrigo Muniz, que vinha despertando interesse de clubes europeus. O clube decidiu manter o jogador, oferecendo suporte e condições ideais para seu desenvolvimento, demonstrando maturidade na gestão de talentos e visão estratégica de longo prazo. Enquanto isso, os treinos no Ninho do Urubu seguem intensos, com foco em aprimorar a parte física, técnica e tática. A equipe realiza exercícios que simulam situações reais de jogo, garantindo que todos estejam preparados para decisões rápidas durante as partidas. A preparação psicológica também tem papel central, com especialistas trabalhando aspectos como concentração, resiliência e liderança, fundamentais para suportar a pressão de jogos decisivos. Cada detalhe é pensado para criar uma equipe não apenas talentosa, mas mentalmente preparada para enfrentar desafios de alto nível.
algo que se tornou diferencial nos últimos anos e que ajuda o Flamengo a manter uma vantagem competitiva em relação a outros clubes do continente. O Flamengo também continua fortalecendo sua imagem e presença fora de campo. As campanhas de marketing, ações sociais e presença digital são conduzidas com estratégia, buscando o engajamento constante da torcida e construção de uma marca sólida. O clube entende que, no futebol moderno, sucesso não se mede apenas em títulos, mas também em relevância e alcance global. A interação com torcedores, a valorização de atletas e a ampliação de parcerias estratégicas são pontos centrais desse trabalho, garantindo que o Flamengo seja reconhecido não apenas como um time vencedor, mas como uma instituição de referência no esporte mundial. Por fim, a combinação de talentos em campo, planejamento estratégico fora dele e engajamento da torcida cria uma fórmula que mantém o Flamengo no topo. O clube segue evoluindo, ajustando processos, investindo em infraestrutura, talentos e tecnologia e garantindo que cada decisão, seja na contratação de um jovem promissor ou na renovação de um contrato milionário, contribua para o crescimento sustentável. Essa visão ampla e estruturada transforma o Flamengo em um modelo de gestão esportiva capaz de competir em alto nível de forma consistente, mantendo tradição, paixão e ambição, elementos que definem o verdadeiro espírito rubro-negro, consolidam o clube como protagonista absoluto do futebol brasileiro e referência na América Latina. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Ronaldo, ídolo do futebol mundial, causou verdadeiro alvoroço nos bastidores esportivos ao elogiar publicamente o Flamengo, clube brasileiro que tem atraído cada vez mais atenção internacional. Segundo rumores que circulam entre jornalistas, europeus e redes sociais especializadas, as declarações do ex-jogador repercutiram rapidamente entre torcedores e dirigentes de clubes do velho continente, que passaram a observar com mais cuidado o desempenho da equipe carioca. As palavras de Ronaldo foram interpretadas por muitos como um sinal de que o Flamengo possui potencial não apenas técnico, mas também mercadológico, capaz de gerar interesse em futuras negociações de jogadores e até parcerias comerciais. Fontes não oficiais indicam que agentes de futebol europeus começaram a analisar possíveis reforços do Flamengo que poderiam ser aproveitados em ligas de maior visibilidade, considerando o prestígio do clube no cenário sul-americano e a forma como ele vem estruturando seu elenco nos últimos anos. Além disso, a repercussão internacional sugere que comentários positivos de ícones do futebol, como Ronaldo, têm um efeito direto sobre a percepção que dirigentes e torcedores estrangeiros têm sobre clubes de fora da Europa, o que poderia aumentar a visibilidade de talentos brasileiros e gerar especulações sobre transferências em futuras janelas de negociação, principalmente no mercado europeu, que costuma reagir rapidamente a elogios de grandes nomes da história do futebol. A reação dos meios de comunicação europeus foi imediata, com portais esportivos em países como Espanha, Itália e Inglaterra repercutindo cada palavra dita por Ronaldo sobre o Flamengo, criando um verdadeiro burburinho nos bastidores do futebol continental. Analistas esportivos especulam que a afirmação do ex-jogador não foi apenas um elogio gratuito, mas sim um indício de que clubes europeus estão atentos ao crescimento do Flamengo, seja pelo talento dos jogadores, seja pelo marketing e potencial de geração de receitas. Entre as possibilidades levantadas, comenta-se que a diretoria do clube carioca poderia estar planejando ampliar a exportação de atletas para o exterior, aproveitando o momento positivo de imagem proporcionado pelos elogios de Ronaldo. Nos fóruns e redes sociais europeias, torcedores começaram a discutir sobre quais jogadores do Flamengo poderiam ter condições de se destacar em ligas de maior expressão, criando listas e comparações com atletas já consagrados na Europa.
Essa onda de especulação é alimentada por jornalistas especializados que destacam que a simples menção do nome Flamengo por Ronaldo é suficiente para colocar o clube em evidência internacional, aumentando a curiosidade sobre seu desempenho nas competições continentais e incentivando negociações ainda embrionárias, mas que poderiam se concretizar em contratos milionários caso o interesse europeu se confirme. Entre os rumores mais persistentes que surgiram após o comentário de Ronaldo, circula a possibilidade de que alguns dos principais talentos do Flamengo possam ser observados de perto por olheiros de grandes clubes europeus, como Real Madrid, Barcelona, Juventus e Manchester United, que historicamente valorizam jogadores brasileiros. A especulação gira em torno de um eventual interesse em jovens promissores do elenco carioca, cuja habilidade técnica e inteligência tática chamariam atenção por conta do estilo de jogo dinâmico e ofensivo do Flamengo, elogiado pelo ídolo mundial. Fontes anônimas indicam que reuniões internas em clubes da Europa poderiam já estar considerando estratégias para negociar com o Flamengo, aproveitando o clima de expectativa gerado pelas declarações de Ronaldo, o que adiciona mais combustível às discussões sobre transferências futuras. Além disso, alguns comentaristas sugerem que o elogio não apenas aumenta a reputação do clube, mas também fortalece a ideia de que o futebol brasileiro continua sendo uma fonte fértil de talentos capazes de competir em alto nível, independentemente da distância geográfica, incentivando investidores e agentes a acompanharem de perto os movimentos do Flamengo em busca de oportunidades vantajosas. Este cenário alimenta a narrativa de que o simples gesto de reconhecimento de uma lenda pode transformar a percepção global de um clube e abrir portas que até pouco tempo pareciam restritas a outros gigantes do futebol mundial. O impacto do elogio de Ronaldo também se refletiu na percepção de torcedores europeus que passaram a seguir mais de perto as campanhas do Flamengo, comentando sobre partidas e jogadores nas redes sociais e fóruns de discussão esportiva. A repercussão midiática criou uma atmosfera de expectativa sobre o futuro do clube, fomentando rumores sobre a possibilidade de participações em torneios internacionais e amistosos com equipes de grande porte, algo que aumentaria ainda mais a visibilidade do Flamengo e a valorização de seus atletas. Especialistas em marketing esportivo levantam hipóteses de que elogios desse porte podem atrair patrocinadores e investidores internacionais, interessados em associar suas marcas a clubes que ganham destaque mundial graças à aprovação de figuras icônicas como Ronaldo. Ao mesmo tempo, a imprensa europeia começou a analisar detalhes da estrutura do clube, seu departamento de base e as estratégias de formação de jogadores, buscando entender os fatores que levaram Ronaldo a manifestar tamanha admiração. Nesse contexto, rumores sobre contratações, vendas de atletas e até negociações estratégicas com clubes do exterior ganharam força, reforçando a ideia de que o Flamengo poderia estar prestes a entrar em uma nova fase de reconhecimento internacional, estimulando especulações e projeções para os próximos anos, tanto dentro quanto fora do Brasil. Por fim, fontes não confirmadas sugerem que a repercussão do elogio de Ronaldo poderia influenciar decisões estratégicas dentro do próprio Flamengo, que teria a chance de aproveitar o momento para fortalecer sua imagem e consolidar sua posição como um dos clubes mais promissores da América do Sul. A possibilidade de parcerias internacionais, observação de talentos por clubes europeus e até o aumento do interesse da mídia estrangeira coloca o Flamengo sob uma nova luz, onde cada vitória, cada contratação e cada jovem revelado podem se transformar em notícias de impacto global. Entre torcedores e especialistas, surgem debates sobre quais caminhos o clube poderia tomar para capitalizar essa atenção inesperada, incluindo a valorização de atletas, a criação de novos contratos e até a busca por maior presença em competições internacionais, seguindo um padrão que sempre foi associado aos grandes clubes da Europa.
Assim, o simples elogio de Ronaldo se transforma em um catalisador para uma série de especulações e estratégias, reforçando a ideia de que palavras de grandes ídolos podem gerar efeitos concretos na percepção e nas oportunidades de clubes de fora do circuito europeu, criando um ambiente de expectativas que envolve jogadores, torcedores e dirigentes em uma trama que mistura realidade, possibilidade e desejo de reconhecimento global. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!